Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, como é que passaram da última aula? Bem, hoje nós vamos começar no livro 7, um novo assunto de história, tá? Vocês lembram qual foi o nosso último assunto? Foi sobre o Brasil Império, as cidades que se desenvolveram no Brasil Império. E teve uma cidade lá no Brasil Império que se desenvolveu sem o cultivo de nenhum produto, se enriqueceu sem plantar nenhum produto. Lembra que cidade era? Foi o Rio de Janeiro. E por que o Rio de Janeiro se desenvolveu? Por causa da chegada da família real, lembram disso? Ok, então hoje nós vamos falar somente do Rio de Janeiro, tá? Nós vamos falar da urbanização do Rio de Janeiro. O que é a urbanização? Urbanização é quando a cidade tem algumas modificações, alterações de melhorias, como infraestrutura, esgoto, transporte. Então é isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Nós vamos falar deste período do Rio de Janeiro, certo? Em que momento nós estamos? Em que momento nós vamos estudar? Em que momento da linha do tempo nós estamos? Nós estamos no Brasil República, finalzinho do Brasil Império, início do Brasil República. Então, atualizem aqui na nossa linha do tempo. Lembra? Nós estudamos um longo período, que era o período da colonização. Depois veio o Brasil Império, nosso assunto da última aula. E hoje nós vamos ver o Brasil República. Um ano antes do Brasil República, nasceu o quê? A abolição dos escravos. E o que isso tem a ver com o Rio de Janeiro? Bem, quando os escravos foram libertos, o que aconteceu? Muitos deles continuaram trabalhando no campo e outros foram para o Rio de Janeiro. E lembra qual que era a ideia do Rio de Janeiro, qual que era o modelo do Rio de Janeiro nessa época? Era que o Rio tivesse os ares da Europa. Então, pensa essa população negra sendo liberta e não tendo para onde ir. Então, eles acabavam construindo os seus barracos no centro do Rio de Janeiro. Mas isso agradava as pessoas ricas, a nobreza que estava no Rio de Janeiro? Não. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas, elas vão ser expulsas do centro onde elas estavam alojadas, elas vão ser expulsas do centro do Rio de Janeiro. E aí, para onde elas iriam morar? O que eles resolveram fazer? Resolveram subir os morros, escalar os morros. Foi daí que nasceu a primeira favela no Rio de Janeiro, chama Morro da Providência. Tá? Então, com a abolição dos escravos, os que não ficaram no campo foram para as cidades. Chegando nas cidades, eles poluíram, na visão dos nobres que moravam na cidade. O que eles fizeram? Foram para os morros. Bem, não contente com isso, o que vai acontecer? O governo resolve eliminar as doenças. E com a eliminação das doenças, o povo começa a desconfiar. Aí vai surgir uma revolta por conta disso, a revolta da vacina. Por quê? Porque se cria uma vacina para eliminar a febre amarela, a peste bubônica, mas as pessoas ficam desconfiadas, já que eles queriam limpar a cidade, as pessoas desconfiam e não querem serem vacinadas. Então, o que acontece? A revolta da vacina. Bem, aí essas pessoas, elas não acreditam que essa vacina é para o bem delas. Então, o que elas fazem? Elas se revoltam, elas brigam, quebram a cidade e acabam saindo desse centro da cidade, formando os cortiços que hoje a gente conhece no Rio de Janeiro, tá? Esse episódio dessa revolta da vacina ficou conhecido como Bota Abaixo, que era a eliminar toda essa população que poluía, segundo os ricos, os nobres que moravam na cidade do Rio de Janeiro. Tá bom, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ler mais sobre o assunto no livro de vocês, tá bom? Então, vamos lá?